Cara, eu tomei muito chá de gengibre nos últimos dias já, pastilha, um monte de coisa. Mel com limão. Mel com limão, chá de gengibre com limão. Não tá fácil não, viu? Quero mandar um beijo pro Amauri Coxa Branca no Capão Raso, que tá na escuta, e também pro paranista Luiz Bindi, dando uma carona aqui pra gente. Valeu. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre o Coritiba. Vamos falar sobre o Atlético, né, que inicia a preparação pro jogo contra a equipe do Fortaleza. E tem a volta do William Bigode. É isso, Dalk. Boa tarde a você. Já estamos falando bastante aqui, mas boa tarde também ao nosso ouvinte. Aquele abraço especial para você que tá ligado aqui na Jovem Pan News Curitiba, tanto no rádio no 107.1, como também no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. O Wesley Carvalho falou bastante, nós trouxemos ontem no Bate Pronto sobre a questão do cansaço, desgaste físico dos atletas na partida diante do Flamengo. Inclusive deu a entender que a escolha do Madison como titular foi para poupar o Kelvin, poupando o Kelvin desse confronto importante pela Copa do Brasil, já que o Madison está suspenso com o 3º cartão amarelo, não joga contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro neste domingo às 6h30 da tarde lá no Castelão, na capital cearense. E o Vitor Roque também está suspenso, né? Também não joga essa partida. O Wesley Carvalho começa a preparação hoje, o Atlético volta aos treinamentos hoje e amanhã no CT do Caju. Embarque sábado à tarde, para a partida contra o Fortaleza domingo, daí concentra lá na capital cearense e joga no domingo. E deve ter bastante mudanças no time titular, considerando o jogo de volta contra o Flamengo. O Atlético perdeu no Maracanã por 2-1, precisa de uma vitória de pelo menos um gol para levar a decisão para os pênaltis, 2 gols de diferença para conseguir a classificação nos 90 minutos e estar entre os 4 principais times da Copa do Brasil 2023. E terá esse reforço do William Bigode, que perdeu as últimas atividades, os últimos jogos do Atlético por conta de um problema muscular, assim como o Thiago Andrade. O Thiago Andrade voltou no último jogo, o William Bigode estará à disposição para a partida diante do Fortaleza. A questão é, o William Bigode vai estar pronto para jogar como titular? O Atlético não tem o Vitor Roque, não tem o Pablo deve voltar na quarta-feira, a ficar à disposição inclusive do Wesley Carvalho. Ele teve uma recaída naquele problema muscular no quadril. A expectativa era que o Pablo ficasse 2 semanas fora, já tá aí quase um mês desfalcando o Atlético. O Furacão não tem um centroavante tirando ele, Luciano Arriagada. Então, há muitas dúvidas sobre a escalação do Atlético. Você acha que não começa com o Arriagada? Ele entrou em alguns jogos com o Wesley. Começa de Thiago Andrade como centroavante. No lugar do Vitor Roque. E aí a questão vira até pela questão do esquema, Dalk. Porque vai jogar com Vinícius Cauê e 2 zagueiros, você não deve ter, por exemplo, o Thiago Heleno, que é um jogador que tá com desgaste físico muito grande. E aí você vai botar o Pedro Henrique e o Zé Ivaldo? E o São Kaique 2 titulares. Você vai colocar o Kaique Rocha como titular do Atlético pela primeira vez? Eu acho que o Matheus Felipe vai aparecer. Matheus Felipe tem grande chance de jogar. E assim, claro, tem 2 trabalhos ainda no CT, a gente tá só especulando. Tem, claro, a informação de que o Thiago Heleno tá... Será que o Marcelo Cirino? Então, o Cirino tem entrado. O Cirino tem jogado de centroavante. Centroavante, inclusive. O Cirino foi centroavante ano passado com o Filipão e voltou nas partidas que ele entrou nesse ano como centroavante. Marcelo Cirino já não tem aquela explosão física toda que marcou a carreira dele, já é um jogador, se eu não me engano, o Marcelo tem 32 anos, eu vou até... E vem de lesão também, vou até checar aqui. Uma lesão feia, né? Uma 31, lesão complicada. Talvez essa lesão tenha feito o Marcelo Cirino mudar de posição de vez na carreira. Não, mas o Marcelo já tava jogando assim antes da lesão, Dudu. Ano passado ele não, mas daí consolidação. Sim. O Marcelo não tem mais aquela explosão. Exatamente. Claro, um grandíssimo jogador, um dos maiores ídolos do Atlético, inclusive deste elenco. Claro, você tem o Fernandinho ainda e o Thiago Heleno, mas o Pablo, mas um dos maiores ídolos do Atlético nesse elenco, um cara que será sempre lembrado pela Sirineta, e ele que tem entrado como centroavante, como o Dalk bem lembrou. Vai ter o treino ainda hoje, vai ter o treino amanhã. A gente tá só conversando aqui sobre algumas questões que podem ser as mudanças do Wesley na escalação. Não tem um time definido, claro. O Wesley vai também conversar com a fisiologia do clube entre hoje e amanhã para saber quem ele leva para Fortaleza, quem ele deixa em Curitiba para descansar e quem ele vai escalar. Mas a informação é de que o Wesley deve sim poupar e o Thiago Heleno é um dos grandes candidatos a não estar em campo por conta dessa sequência do desgaste muscular. Como eu disse, Madison e Vitor Roque, esses desfalques certos, ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo. O pessoal tá pegando no pé do Madison aqui ultimamente, né? O Rogério Coelho perguntou. O pessoal tá bravo com o Madison. Se pro Madison o cartão poderia suspender por uns 20 jogos. Que absurdo. O Madison foi muito mal contra o Flamengo, né? Muito mal. O Vitor Roque tomou um cartão contra o
contra o... Tomou o cartão pra não jogar contra o Fortaleza, né? Totalmente. Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Ele deu um bico na bola numa falta pro Palmeiras no finalzinho do jogo. O Atlético já tinha empatado por 2-2. Esse é aquele cartão já premeditado pra não jogar contra o Fortaleza. Já pra poupá-lo pra partida da Copa do Brasil. Só que aí que tá o grande problema. O Atlético, ele tem feito isso de poupar muitas vezes, né, Dudu? E Ale, só que, cara, ele simplesmente leva os caras pra ficar no banco. Sim. Muitas vezes aconteceu isso. Muitas vezes aconteceu isso. Então, pra mim não faz sentido. Pra mim não faz sentido poupar o jogador e levar ele lá pra Fortaleza. Pegar 3h30 de voo. Vai cansar igual. Ficar no hotel, ficar longe da família. E ainda tem chance de entrar em campo, né? Porque... Exatamente. Jogar 15, 20 minutos. Vamos ser sinceros. A chance do Atlético perder o jogo se for com reserva é muito grande. Fortaleza tem uma equipe organizada, já tá fora da Copa do Brasil. Então, as chances são altas, né? Então, pra tentar mudar o jogo, o Wesley Carvalho pode inventar de colocar um titular. Então, não seria muito uma preservação, né? Uma viagem muito longa. E daí vem o grande problema. Quero ver se o William Bigode... Eu acho difícil o Bigode começar como titular também ali. Não, eu acho difícil começar como titular por conta da lesão. Tá voltando de lesão, né? Não tem nem porquê. Sim. E sem essa preparação física ideal nas últimas semanas, colocar ele ali pra jogar é uma substituição certa. Não tem porquê. Exatamente. Sim. Mas em questão de característica, eu acho que seria a melhor opção se ele tivesse 100% inteiro. Sem dúvida. E aí tem a questão do Fernandinho, que demonstrou cansaço também. Aí, claro, a gente tá analisando. Como eu disse, morreu no jogo. Não, o Fernandinho não vai jogar de titular. Eu acho que não, porque você tem... Pra volância, enquanto o Cittadini não fecha com o Vasco e tem já conversas, mas ainda o negócio não tá fechado, pra volância o Atlético tem Cittadini, tem Hugo Moura e tem Alex Santana. Pra você colocar nos lugares de Eric e Fernandinho, por exemplo. Você tem o Tomás Coelho e o Thiago Andrade e o Marcelo Cirino. Você pode colocar de segundo volante. Até o Christian. Sempre foi segundo volante. Exatamente. Você tem a questão do Vinícius Cauê, que pode ter uma oportunidade, ou ele pode entrar com o Christian de novo. E o Esquivel? Vai manter os 3 zagueiros? O Esquivel só jogou um jogo. Eu acho que o Esquivel Será que o Esquivel vai ser poupado? Eu acho que não. Esse eu acho que não. Entendeu? A gente teve essa discussão ontem no programa. O Bento deve voltar, porque o Bento é fominha. O Bento deve jogar contra o Fortaleza. O goleiro tem um desgaste físico menor e tudo mais. O Bento deve voltar no Brasileiro, né? Porque o Bento não jogou contra o Palmeiras por conta da suspensão pelo terceiro cartão amarelo, mas jogou contra o Flamengo. A única posição que não precisa preservar é o goleiro. Né? O goleiro tem que ter sequência, tem que manter. Acho que o Bento joga também. É porque goleiro é tempo de bola. E na direita vai ser o Kelvin, tá? Mesmo o Kelvin sendo titular na quarta, o Kelvin vai jogar na direita porque também não tem outro. Será que ele vai ser titular na quarta? Na quarta eu imagino que sim. Imagino que até sim. Por conta do que aconteceu no Exatamente. jogo. E precisa ganhar, o Madison, e por até jogar em casa, né? Primeiro passe errado do Madison, jogo 0x0, um jogo duro, a torcida vai pegar no pé. E muito na situação de que vai jogar em casa. Exatamente. Querendo ou não, o Madison jogou pra manter uma estrutura, né, de um lateral que defendia mais, no caso do Christian, que apesar de atacar também defendia mais. E ele vai ter que ir pra cima do Flamengo, porque o 0x0 não é nada confortável. O Atlético precisa fazer gol. O Atlético precisa fazer 2 de diferença para classificar. Então, tem que atacar. E a jogada com o Fernandinho e o Kelvin funciona muito mais. Ultrapassagem, lançamento longo, funciona muito. É claro, o Madison dá aquela profundidade pela direita, né? Só que a questão do Madison é que ele se tem comprometido muito defensivamente, né? E a gente sempre falou que o Madison defensivamente era mais seguro. Mas na temporada 2023 ele não tá mostrando isso. Falhas sequentes em vários jogos já. A jogada característica do Atlético nos últimos jogos não precisa ser exatamente Fernandinho e Kelvin. É a bola atravessada na área, o lateral chegando pra cabecear no meio da área e geralmente é o Vitor Roque que tá lá dentro. Ele fez isso contra o Palmeiras e contra o Corinthians. Mas é que essa jogada com o Madison ela funciona mais porque o Madison é mais alto. O Madison sabe cabecear melhor do que o Kelvin. Ele é muito bom na bola aérea. Durante o ano todo existiu muito essa jogada de infiltração do Kelvin pela direita e a bola longa do Fernandinho pra ele. Né? E ele deu várias assistências. Se eu não me engano, contra o Cianorte. Foi naquele jogo que o Atlético venceu por 1x0 na Arena no Paranaense, que foi uma bola do Fernandinho por trás do defesa. Foi só com as mulheres no estádio, né? Não, acho que não. Foi contra o Maringá que o Não foi contra o Maringá, contra o Foz, eu acho. Não, Foz. Não, foi contra o Maringá, sim. Maringá. Foi a terceira rodada dá chapéu no goleiro. Foi o primeiro jogo das mulheres na Arena. Foi o primeiro jogo do Atlético na Arena, inclusive. Isso. O Fernandinho dá o passe cavado, o Kelvin entra por trás da zaga, chapela o Demisson e faz o gol. Enfim, a gente falou sobre o William Bigode,
Quem também tá pensando no William Bigode é o Gustavo Scarpa, né? Esse não esquece, né? Esse caso vai longe. Cara. Esse dorme pensando e acorda pensando no Ele Bigode. entrou na justiça para pedir a penhora de 30% do salário do William Bigode por conta do golpe das criptomoedas, né? O ex-jogador do Palmeiras busca ressarcimento de parte do prejuízo de 6 milhões e 300 mil reais no investimento que fez na empresa Xland, indicada pelo hoje atacante do Atlético. A informação foi veiculada pela ESPN. É uma situação bem complicada. Qual que é o salário do Scarpa lá no Nottingham Forest? Não tenho a menor ideia. Se bem que dá pra achar esse valor, né? Premier League não tem tanto problema com divulgação de salário. Eu, particularmente, não gosto de falar salário de atleta em microfone, enfim, nos trabalhos que eu faço desde a minha carreira, por conta de violência, de cara que fica pegando no pé, entendeu? Sim. Mas assim, tem duas questões. Uma que o salário, uma informação que eu não sabia, por exemplo. O salário do William Bigode é dividido entre Fluminense e Atlético. Porque no pedido da penhora, o advogado do Scarpa pede, tanto do Plat, pede que seja considerado os dois salários que ele ganha no Fluminense e no Atlético. E ele também pediu, o Scarpa, nesse pedido do advogado do Scarpa, um bloqueio de quaisquer bens que sejam possíveis de penhora em nome dos sócios da WLJC Consultoria, que é a empresa do William Bigode, que indicou a Xland lá do negócio das criptomoedas, do golpe que aconteceu. Isso aí todo mundo já tá careca de saber, eu principalmente. Segundo o portal O Futeboleiro, o Scarpa recebe cerca de 330 mil libras por mês, 2 milhões e 100 mil reais mensais na Inglaterra. 3 vezes mais do que ele ganhava no Palmeiras até o momento que ele saiu. Mas teve os 6 milhões de prejuízo no negócio, né? Tá certo em buscar os dinheiros. Ele ganhando R$1 ou ganhando 2 milhões, indiferente. E 6 milhões é coisa. 6 milhões e 300 mil o Scarpa investiu. Isso. E o Mike 4 milhões e 80 mil reais. Do Everton, que não foi divulgado. Isso. Né? Se for mesmo 300 mil libras o salário do Scarpa, hoje ele ganha por volta de 1.900, 2 milhões de muita coisa. Reais na Inglaterra. Vamos ver aí, final de semana, obviamente, temos jogos do Campeonato Brasileiro, né? O Atlético joga no domingo, Curitiba joga amanhã contra o América Mineiro no Couto Pereira, às 6h30. E o Atlético também 6h30, só que no domingo no Castelão. E é óbvio, estaremos de olho nesses dois jogos, estaremos transmitindo essas duas partidas para o nosso ouvinte no 107.1 no FM e também no Jovem Pan Grupo RIC. Né? Muita coisa acontecendo, rodada do Campeonato Brasileiro neste final de semana, rodada de Copa do Brasil no meio da semana que vem, que você acompanha conosco também, jogo do Atlético contra o Flamengo. Segue participando. E aí o Coxa, desculpa, Dalk, rapidinho, o Coxa vai entrar em campo sabendo qual a situação do Vasco, porque o Vasco joga antes. Verdade. Às 4 da tarde, recebe o Cruzeiro. O jogo será em São Januário, viu? Tá marcado pra São Januário, mesmo após aquelas problemas, provavelmente sem torcida. Acho que o Vasco tá cumprindo ainda, né? O Coxa depende apenas de si pra deixar a lanterna. Mas dependendo de um resultado do Vasco, pode até mesmo subir 2 posições. Imagina só. E dependendo dos confrontos, pode ficar uma vitória de sair da zona de rebaixamento. E é engraçado, né? Porque a gente falou isso semana passada, ninguém acreditava. E é engraçado porque semana passada a gente tava naquela... Eu inclusive, falei, ó, se o Coxa quiser ter uma chance de respirar nesse campeonato, de ainda brigar, tem que vencer o Goiás. Sim. Né? Porque, se o Goiás vence ali, chegava a 14, o Coxa com 4, era 10 pontos de diferença já... Eram várias situações complicadas. Olha que negócio maluco. O Cuiabá recebe o Bahia. O Bahia visita o Cuiabá, também no sábado às 4. E no sábado, no mesmo horário do Coxa, o Corinthians visita o Galo. Se Cuiabá e Galo ganharem de Bahia e Corinthians, e o Coritiba ganhar do América, o Coxa fica a 2 pontos, tanto do Bahia quanto do Corinthians. Então, há uma vitória na próxima rodada, claro, dependendo de uma derrota dos dois, de sair da zona de rebaixamento. E depois enfrenta o Cruzeiro. É por isso que é difícil fazer aquela conta de precisa de 46 para fugir do rebaixamento. Ano passado não precisou. 46 é uma média histórica, porque o Curitiba em 2009 caiu com 45. É verdade. Essa é a maior foi a única vez que caiu com 46. Ninguém nunca caiu com 46. Por isso não fala. O número mágico é 46, né? Só que ano passado 38 salvava. Então, é muito dependendo do campeonato. O Ceará foi o último a cair com 37. Eu acho que tem que pensar rodada a rodada. 38 salvaria. Claro, porque é difícil a conta, 46, aí tem que ficar falando, tá com 7 pontos agora, tem que fazer 12 vitórias. Até porque, e depende muito do desempenho da turma que tá na parte de baixo da tabela.
Claro. Se, por exemplo, pegar ali quem tá embaixo da tabela, perder 3, 4 ou empatar 3, 4 seguida, o número muda. Você vê todo mundo aqui, ó, do 14º pra